E até trazendo para a gestão, César, um ponto que a gente queria ouvir de você aqui é, olhando para os 20 clubes de Série A e os 20 de Série B, você também analisou eles, né? O que te chama a atenção positivamente em termos de gestão, fora de Palmeiras e Flamengo, que são as barbadas aí que a gente sempre fala, né? Quem que se destacou aí em 2024 que talvez não tivesse se destacado tanto antes? Eu consigo ver, enfim, algumas SAFs, de novo, vou citar o Bahia de novo, mas porque, enfim, é um processo Claro. que vem acontecendo e vem acontecendo da maneira esperada, então acho que é um bom exemplo de uma SAF, mas de novo, é aquela SAF fora do comum porque tem um cara que é do setor. Mas os clubes regionais, para mim, eles vão bem, né? Como a gente falou, Juventude, Cuiabá, Vitória, num processo de recuperação, o Mirassol que subiu, então, assim, é um clube que tem uma boa gestão. O Novo Horizontino que não subiu por pouco, mas também é um clube que tem uma boa gestão. O Goiás que não subiu, mas, assim, apesar de todas as confusões internas que a gente sabe que existem, é um clube que pelo menos é administrado de uma maneira correta. Enfim, os clubes de regionais, para mim, são o grande exemplo de que é possível fazer futebol de uma maneira estruturada. O Ceará, com todas as dificuldades que teve também, me parece, tentando voltar para o trilho. O Fortaleza desandou um pouco ano passado, né? 2 anos seguidos ali com déficit, investindo mais do que deve, aumentando dívida. Talvez tenham sido picados ali pelo mosquito da Libertadores, vontade, né? De chegar na Libertadores e longe. É muito difícil fazer futebol com a distância que o Fortaleza tem, que você precisa ter um elenco maior, porque é mais desgastante viajar tanto e tudo mais. Mas eu acho que assim, a gente tem bons exemplos, né? Dos clubes grandes, eu confesso que assim, acho daqueles 12, tirando os 2 suspeitos de sempre, a gente vê pouca evolução, né? Por mais que o São Paulo esteja tentando, ainda está tentando. Começou, né? Em dezembro, começou, né? Agora, então assim, a gente vai enxergar esses efeitos no médio e longo prazo. E os outros eu vejo muito pouca capacidade e vontade de se organizar. Com atenção a 2 estados importantes, né? O Rio Grande do Sul, com Grêmio e Inter, porque um puxa o outro. E eles não estão fazendo os seus deveres de casa da maneira que se espera. Né? Porque tem investido um pouco mais do que deve e tal, enfim. Mas eu acho que eles estão aquém do que poderiam entregar. E em Minas, onde você tem as SAFs mineiras, onde um puxa o outro pelo contrário, né? Eu vou gastar mais agora, o vizinho gastou, eu vou gastar mais bolso, eu. Se o Atlético gastou tanto e foi campeão, eu preciso fazer isso no Cruzeiro. Então, com um pouco de atenção. Mas o que me chama a atenção positivamente são os clubes menores, mais regionais, que têm essa visão de que a gente já falou agora há pouco, mais clara, assim, ó, tá bom, é esta forma de fazer, é isso que vai me tornar sustentável, e se eu não ficar na primeira divisão todo ano, mas ficar 1, 2, cai, tá certo. Para o meu negócio funciona. Muito legal. Posso dar aqui um destaque do lado B da bola? Claro. Eu gostei bastante de 3 projetos, fora a série A e B, assim, né? O Remo, que além de ter subido, se encontrou ali, chegou bem agora na série B, acho que é um bom, e decididamente Retrô e Maringá, assim. O Maringá, para mim, foi o trabalho de maior destaque do ano passado, não só por ter conseguido o acesso, ter feito tudo o que deveria fazer, mas principalmente como se posicionou num projeto de longo prazo. Que aí é justamente, pode ser que eu demore para subir, pode ser que eu vá oscilar, mas olha como o trabalho ali de formiguinha, tijolinho por tijolinho faz diferença. E aí a gente teve aqui, né, uma análise mais aprofundada do Maringá, mas eu acho que o grande X da questão foi o ano em que todo aquele projeto que ficou no quase por algumas vezes foi coroado. E a gente precisa destacar esse tipo de projeto porque é quem realmente faz a tal da governança, que a gente fala aqui, né? Que é meio abstrata, mas que é muito legal. E até pegando o gancho, né, do Maringá, a gente trouxe esse dado no relatório também falando de SAF, né? E de novo, a SAF não é a bala de prata, mas a gente tem a lei da SAF aprovada em agosto de 21. De lá para cá, a gente chegou agora, né? Esse número está 100% atualizado, que a gente olhou abril. São 107 SAFs constituídas no Brasil, das quais 1/4 recebeu investimento. Então a gente tem ainda 3/4, né, 70 SAFs aí no mercado procurando investidor nesse momento, porque a ferramenta ela mostra que tem eficiência, ela pode funcionar. Né? Então o Maringá, um projeto sólido aí fazendo ascensão esportiva, Ferroviária, né, vindo lá da Série D, acesso consecutivo chegando numa Série B, Novo Horizontino, que ficou em quinto 2 anos seguidos na Série B, batendo na trave, mas competindo de igual para igual com todos os grandes no Campeonato Paulista. O São Bernardo subiu da D para C e bateu na trave 2 anos na C também.
Então, assim, tem muito... O Remo é um bom exemplo, assim, tem muito projeto fora do nosso radar aqui, né, de Série A e clubes enormes do Brasil, que estão sendo muito bem feitos, né? E aí, sendo um pouco mais extremista, por um lado, a gente sempre fala isso para alguns clubes, né, entre quatro paredes, se você não mudar, a tendência é que você vai ficar para trás dessa turma, né? Daqui a um tempo você vai estar numa Série C e o Maringá vai estar na Série A, você vai estar numa Série B e a Ferroviária vai estar na Série A. Então a dinâmica do futebol brasileiro como um todo, né, o Retrô também que você citou é um ótimo exemplo, projeto bem estruturado, eliminou inclusive Fortaleza na Copa do Brasil. Então, assim, a dinâmica tá mudando. Se os clubes, alguns dos exemplos aí que a gente vai citar agora de quem não tá fazendo as coisas tão bem, não se mexer, a tendência é que a distância encurte cada vez mais e quem sabe no futuro próximo sejam até ultrapassados, né? Foi até o que o César falou no primeiro episódio, né? Quando ele citou o Bahia e o Vasco, né? Exato. Quem você espera que vai chegar primeiro, né? E quem você esperava 10 anos atrás. É isso. Mudou. Só vê o comportamento do próprio torcedor do Vasco. Ainda que ele apoie muito, se você olhar as pesquisas de torcida todas, o Vasco brigava ali pelo terceiro lugar. Hoje já caiu, tá brigando ali mais para baixo. Você não consegue reciclar a quantidade de torcedores porque você não gera nova torcida. Acho que tem o Atlético também em Minas que faz um bom trabalho. Enfim, isso significa que Série B e Série C do Campeonato Brasileiro vão ficar cada vez mais difíceis. Muito difíceis, imagina. Muito. Caiu para a Série C, e essa turma toda que tá bem na Série A hoje, mas que é bem assim no sentido, tá disputando a Série A, mas tá bem estruturado, quando cai, vai ter mais dificuldade em voltar. Então, a gente vai ter muita competitividade em Série B e Série C no Brasil nos próximos 4, 5 anos. Vão ser competições que vão se tornar mais atraentes ainda, do ponto de vista comercial e de interesse. Eu acho que aqui a gente tem um caminho normal, onde de novo, a gente falou de concentração, a Receita ainda vai fazer alguma diferença por algum tempo, né? Mas a turma que fatura ali abaixo dos 500 milhões de reais tem que estar muito alerta, porque faturando 400, 500, com a dívida do mesmo tamanho maior, significa que em algum momento o cara que chegou com faturando de baixo dos 150, 200, mas sem dívida, ele vai ser tão mais competitivo do que esses caras. É o Mirassol agora, né? Isso. Antes do Brasileirão começar, acho que 90% dos torcedores já colocou o cara como último, né? O Mirassol tá em 8º hoje. É isso. Então... E bem, né? Projeto sólido, o jogador recebendo em dia... o jogador também compra o projeto. Claro, uma infraestrutura incrível, projeto estabilizado, consistente, veio lá da Série D também, Série C. Série B bateu na trave 2 anos, agora subiu. Assim, até coisas intangíveis, né? Você vai morar onde? Vai morar em Mirassol, às vezes com família, com tudo mais, cidade tranquila, muito melhor do que às vezes morar numa cidade grande, confusa, e tudo isso conta no fim do dia. Né? Então, a gente precisa estar muito, os clubes precisam estar muito alertas, esses clubes do meio do ranking de receitas, que ficam no meio do ranking de receitas, mas no topo do ranking de dívidas, precisam estar muito alertas, porque a Série B e Série C vai ficar cada vez mais difícil, vai trazer times cada vez mais bem estruturados para a Série A, e quem cair vai ter dificuldade em voltar. Tem até um exemplo agora que espero que as coisas melhorem lá, né? Que até no rating é um clube bem avaliado, né? No relatório que é o Criciúma, né? Que tem uma boa gestão. Tem uma boa gestão, mas foi rebaixado da A para B e hoje está na zona de rebaixamento da B para C, né? Então, uma campanha na Série B é difícil, é competitiva. Então... Ganhou um jogo importante contra o Paysandu lá. Então, de fato, quem não se atentar a isso corre riscos, né, de perenidade aí.